O significado da cruz. O que a cruz significa para você? Para muitos científicos, nós vemos o significado da morte. Ali nós temos então a talatomia, aquele estudo da ciência da morte através da cruz. Vemos os horrores de uma morte de um crucificado. Vemos também sobre o ponto de vista histórico o que significa a cruz. A cruz, sob o ponto de vista histórico, significa as penas aplicadas a bandidos no passado. Também no conteúdo histórico nós vemos as indulgências vendiam pedacinhos da cruz de Cristo suficientes para construir a Arca de Noé. Pois bem, nós vemos que a cruz passa a ter um significado todo diferente e especial para diferentes tempos e diferentes pessoas. Se antes era um sinal da condenação mais cruenta possível, hoje é um sinônimo de salvação. Cruz significa deixar lá para trás, morto os desejos para esse mundo. Estamos crucificados com Cristo, disse Paulo. O que quer dizer que nossa vida agora é a vida que ele passou a ter, a vida que ele teve depois que enfrentou a cruz, ou seja, nós temos a vida eterna. Porque Cristo morreu, mas ressuscitou, e todos nós passamos a ter direito à vida eterna. Todos têm direito, mas nem todos querem. Alguns preferem a cruz. A cruz também tem outros significados. Dizem por aí, cruz credo, sem saber direito o que quer dizer. Cruz credo, creio na cruz. Mas o creio na cruz também tomou tons de zombaria e de horror, como quem diz que coisa mais nojenta, que coisa asquerosa, ai que medo. Pensamentos que se refletem através da cruz, mas não traduzem perfeitamente o que disse Jesus. A palavra de Deus nos traz o perfeito significado da cruz. Antes, vamos ver o que nos diz esse pensamento maravilhoso de Stephen Haskell, A Cruz e Sua Sombra. É um livro especial, né? Um dos pioneiros da mensagem. A cruz é o centro da história da salvação. Veja o que ele diz. A eternidade nunca será capaz de sondar a profundidade do amor revelado na cruz do Calvário. Foi lá que o amor infinito de Cristo e o egoísmo sem medida de Satanás se encontraram face a face. Ali estava então contrastado, estava completamente afrontado Satanás diante do universo. Ele que acusava Deus de tirania por tirania, agora estava mostrando que era ele o tirano, colocando o nosso Jesus no martírio da cruz. Não bastava matá-lo, gritava, crucifica-o, não qualquer tipo de morte, a mais cruel, a mais dolorosa, a mais vergonhosa, a mais equiparada ao castigo de bandidos. Assim, nenhum pecador, por mais bandido que seja, deixou de ter a salvação conquistada pela cruz, pelo nosso Senhor Jesus. Bom, vamos ver os textos da Bíblia que nos dizem sobre essa certeza que temos da salvação. Paulo escreve aos Coríntios, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versos 18, e vamos ler alguns deles, tá? A partir do 17. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Veja que Paulo começa falando sobre sabedoria humana, porque pela sabedoria humana, a verdade da cruz é esvaziada, como vamos ver no final dos versos que vamos ler agora. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. O que nos diz aqui a palavra loucura lá no grego, na língua em que estava escrito originariamente, quer dizer idiotice, uma coisa impensável, uma coisa que sem qualquer senso significado. A cruz não permite ilação, ela é algo material na mente dos materialistas, mas para nós é objeto da fé. Alguns as carregam como um crucifixo, outros fazem sinal da cruz, outros se ajoelham quando passam diante dela, outros ainda fazem longas caminhadas carregando o
a cruz num gesto de religiosidade. Ali estão eles pagando promessas. Mas pagando como e por que, se a dívida está paga? Estudamos essa semana que Jesus disse que está consumado. As suas últimas palavras na cruz, tetelestai, está pago, está perfeitamente quitada a dívida do ser humano. Foi essa a palavra de Jesus ao cumprir sua missão na cruz. Portanto, deixe fora a sua cruz. Jesus disse: tome sua cruz e siga-me. Mas ele não estava dizendo tome o seu pecado e siga-me. Porque ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Com isso ele estava dizendo, nós temos ainda que carregar cruz nesse mundo. Mas a cruz do pecado, essa fui eu quem carregou. Você não precisa carregar. Não precisamos fazer nada para sermos salvos. Já fomos salvos e o tetelestai aconteceu, a quitação da dívida do pecado. Se nossos pecados é que fazem separação entre nós e Deus, como lemos ontem, nós vamos entender que está paga. Portanto, Cristo restabeleceu a ponte entre Deus e o homem. Suas mãos estendidas naquela cruz representavam a mão à humanidade e a outra mão a Deus. Os pés no chão, mas o olhar para o alto. A cruz acima da cabeça, a coroa de espinhos, mas acima de tudo, ali estava o que lemos ontem. Este é o Rei dos Judeus, o Filho de Deus. Estava escrito na cima da cabeça. Ali os homens maus reconheceram e disseram, não fale que ele é o Rei dos Judeus, mas que ele diz ser Rei dos Judeus. Mas ali estava a sentença, o Rei dos Judeus e o Rei nosso de toda a humanidade. Continua o texto então, porque não é loucura para nós, pois está escrito, verso 19, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não a conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação, da idiotice da pregação. Aqueles que pensam estar crendo numa idiotice, é justamente os que estão sendo faltosos para com a salvação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Se é idiotice, escândalo, loucura, para nós é salvação. Bom, Romanos, capítulo 5, verso 8, e lembramos que aos romanos, um povo ímpio que aplicava a cruz, era pena que justamente naquela circunstância em que Paulo escreveu, a cruz ainda era aplicada. Romanos 5, verso 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Somos agora salvos do pecado, salvos para uma vida em Cristo e para mostrar Jesus ao mundo. Bom, ele veio para destruir o pecado, Romanos capítulo 6, 22 e 23, a cruz mata o pecador, mas por Jesus ela dá vida ao pecador e mata o pecado no nosso coração, o desejo de pecar. Romanos 6, 22 a 23, traduz a seguinte palavra, os seguintes pensamentos. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, o seu Senhor, o meu Senhor. A vida eterna. Não, a cruz não significa para nós um símbolo de perdição, nem de condenação. Para nós e para o mundo já não existe mais a cruz como um símbolo da derrota, do criminoso, do pecado, do castigo. Para nós, todos carregamos esse símbolo abjeto como sendo algo que demonstra a salvação, o Salvador, o amor de Deus.
1 Coríntios capítulo 1, versos 17 a 24. Paulo se especializou muito nisso. Era um advogado eloquente, um soldado, um centurião romano, um entendido nas leis e deve ter presenciado muitas mortes, como a de Estevão, que ele carregou as vestes quando ainda era novo para as pessoas apedrejarem Estevão, uma sentença de morte. A morte estava diante dele dia e noite e por isso agora ele tinha que pregar a vida. 1 Coríntios 17, até o verso 24. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Bom, vemos então que há uma esperança. Filipenses 3, 9 a 11. É Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, 9 a 11. Vou ler a partir do verso 8. Mas para mim é lucro. Passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha que maravilha, ele está aqui considerando que perder tudo, e ele foi um centurião, como disse, um advogado, uma pessoa influente, tinha carta dos líderes para agir conforme o seu senso de justiça. Mas ele perdeu tudo e passou a ser perseguido e foi até morto por causa do Evangelho. Mas considerava que perder tudo e ganhar Cristo era lucro. Não era uma idiotice. Todos falavam, puxa, mas esse camarada era um centurião romano. As pessoas tinham que carregar as malas dele, abrir passagem. Ele era o símbolo do poder na terra. Tinha autoridade, mas se fez o mais miserável dos homens para imitar Jesus, que dos céus se fez o maior, o mais miserável dos homens, para ser aquele que nós engrandecemos como o maior do universo. E reconhecemos isso assim como anjos cantam e como todos os seres criados no universo louvam o nosso Deus pela sua obra de salvação e de amor. Porque em João 3, 14 e 16, nós vemos e relembramos: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê ou prefere a cruz? Agora é uma questão de vida ou morte. Ou você crê ou vai para a cruz. Vai ter a morte. Não é uma ameaça, é uma consequência, porque no mundo tereis aflições, mas lá no Gênesis Deus advertiu: não coma do fruto do conhecimento do mal, porque no dia em que comerdes certamente morrerás. A humanidade prova do conhecimento do mal, pratica o mal, e o destino é pó, e ao pó tornarás. Mas Jesus veio, e ele que não experimentou a putrefação, ele que foi ressuscitado, se ressuscitou no terceiro dia, mostrou a vitória dele sobre o pecado e sobre a morte, e sobre o meu pecado e sobre a minha morte, porque eu já estou crucificado com Cristo. As obras que agora faço, não as faço eu, mas Cristo faz em mim. Eu traduzo ao mundo o pensamento e as ações de Jesus. Portanto, não vivo mais a vida de pecado, como lemos agora há pouco em Filipenses. Nós estamos crucificando o pecado e vivendo como Jesus. Carregando a cruz, sim, mas com a certeza da ressurreição do mundo de pecado onde vivemos hoje, restaurados ainda hoje e agora para uma vida perfeita com Cristo. E futuramente, se experimentarmos a morte,
Do pó ele é capaz de trazer a vida, porque foi do pó que ele tomou lá no Éden, o pó da terra, amassou o barro, fez uma escultura maravilhosa, ali estava Adão, e soprou no nariz o fôlego da vida, e do nada fez o mundo, e do mundo, do pó do mundo, fez o homem, e do pó, mas o seu sopro nos fez almas viventes. Agora, todos nós estamos no mesmo caminho. Todos pecamos, estamos destituídos da glória de Deus, mas todos salvos por Deus e podemos então ter uma nova perspectiva, novas esperanças. E é sobre isso que vai falar João no primeiro livro de 1 João, capítulo 5, versos 11 a 18. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Bem, é uma questão de escolha. Ou você escolhe a vida, ou vai para a cruz. O significado da cruz na tua vida pode ser algo de salvação ou de condenação. Pela fé, aceita o sacrifício de Jesus e a transformação que ele pode operar em sua vida. Ou segue na vidinha de pecado, nas cobiças das coisas dessa terra, vivendo como os maus, e torna-se como a serpente no paraíso, seduzindo, se ludibriando pela banana podre, aquele fruto oferecido por Satanás a Eva. Uma promessa, uma coisa vazia que não satisfez. Mas Jesus sim, esse veio e satisfez. E a promessa, Apocalipse capítulo 7, verso 13 a 17, aqui a revelação de Jesus Cristo para os santos dos últimos dias, nos diz no capítulo 7, 13 a 17. Então um dos anciãos me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Vestidos de branco, da pureza, da justiça. Aqueles, quem são? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse, era Jesus conversando com João, e ele, Jesus, disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes, as alvejaram no sangue do Cordeiro. O único jeito de purificar as roupas rotas, sujas do pecado, as marcas do sangue dos meus irmãos, a quem assassinei com desejo de ódio, de cobiça, de ganância, de usurpação, de roubo, de todo tipo de mentira, de blasfêmia, todos os pecados elencados nos mandamentos, menti para eles, adulterei, roubei, disse falso testemunho, mereço a condenação. E ainda também contrariei os primeiros 4 mandamentos, desonrei a Deus, falei o seu santo nome em vão, me prostrei diante de ídolos que Satanás colocou diante de mim nessa vida, nesse mundo, coisas que chamaram a atenção mais do que a luz de Deus. Violei o santo sábado, construí imagens e me prostrei diante delas. Perdi tempo de estar com Deus para passar tempo com passatempos. Agora preciso desse alvejante, ao sangue de Jesus, que vai fazer com que comece o verso lá. Quem são esses que estão vestidos de branco? Os que alvejaram a veste. Não são aqueles que tinham veste de justiça. Esses já estavam em santidade. Os pecadores alvejam suas vestes. Por isso, verso 15, por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. E ele os guiará à fonte de água viva. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Nenhuma lágrima mais, porque estamos na fonte de água viva. O bom pastor do Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me conduz às águas tranquilas. É o mesmo pastor Jesus que agora vem e dá o refrigério, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele diz também, não terão fome. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, disse Jesus. Nós não teremos mais fome, nem tampouco sede, porque nos guiará às águas, fontes de água viva, e não teremos mais fome, não teremos sede, não nos afligirá o sol, não teremos sede, porque teremos todo o conhecimento trazido pelo Mestre Jesus. Não haverá mais lugar para desconhecimento. E em Apocalipse 22, verso 3, temos a mensagem: já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade.
pecador frente a frente com o santo, com o nosso Jesus. Não haverá mais separação entre nós. O sol da justiça estará diante de nós, mas não nos abrasará. Ele nos satisfará os desejos do coração. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Repito, loucura no contexto original, a idiotice da pregação. Ai daqueles que ficam nas trevas dos seus próprios pensamentos. Ficam nas aparências de uma mente que viveu apenas poucos anos de vida. Não chega a muito mais do que 100 anos de vida e pensa em entender as coisas da eternidade. Mas o livro milenar nos traz a verdade daquele que criou os céus, a terra e a fonte das águas e nos deu de beber da sabedoria divina. Você assistiu? Vê e entende a palavra de Deus para você ver e entender, seguir, compartilhar. Distribua essa mensagem, toca o sininho e faz com que ela alcance a muitas pessoas orando uns pelos outros. Vem comigo. Pai amado, nós abrimos a Tua palavra, ampliamos o entendimento que tínhamos e que temos da Tua verdade. E agora, Senhor, nós queremos compartilhar, queremos viver esse Evangelho, queremos estar livres da culpa e do pecado. Sei que o Senhor é forte e poderoso e pagou por todos os pecados de todos nós. Não precisamos nos sentir diminuídos ou culpados, mas engrandecidos porque o nosso Senhor Jesus carregou a nossa cruz. Peço então a paz, a bênção, a graça, o perdão e a certeza da salvação para os que estão assistindo e ouvindo em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito. Vê e entende.